a igreja a comunidade da Trindade. A igreja é a comunidade da Trindade. E começo por dizer que Deus, na verdade, Deus é uma comunidade. Nós servimos um Deus trino. E Ele é, por si só, uma comunidade. E vemos isso nas palavras de Jesus Cristo. E eu quero levar-vos a 3 passagens da Bíblia. Vamos primeiro a João, capítulo 14. Podemos começar pelo versículo 6. Diz assim: E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ninguém vai a quem? Ao Pai, senão por... Então já estamos aqui a ver 2 pessoas implícitas. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. E depois Filipe faz uma pergunta assim: Senhor, mostra-nos o Pai. Quer dizer, ele ainda tinha acabado de falar assim: olha, eu sou o Pai. Eu sou como o Pai. Eu estou aqui a falar, quem me vê a mim, vê o Pai, que é o que ele depois diz a seguir. Disse-lhe Filipe: mostra-nos o Pai, que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê quem? Vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Mas crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, o Pai que está em mim, é quem faz as obras. Glória a Deus. Agora veja aí também em João capítulo 14, a partir do versículo 16, um pouco mais abaixo. Jesus, no mesmo diálogo, na mesma conversa, depois ele diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Já aparece aqui uma terceira personagem, por assim dizer. E Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece. Mas vós, prestem bem atenção, vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. E alguém poderia perguntar, mas como, não é? Porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Aquele tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Deus não se manifesta em todas as pessoas. Ele se manifesta naqueles que amam Jesus. Quem é que ama a Jesus? Os que guardam... Agora vou brincar. Quem é que ama a Jesus? Estavam todos a querer levantar o braço. Os que amam a Jesus não é quem levanta o braço. Os que amam a Jesus é aqueles que guardam os seus mandamentos. Os que guardam os seus mandamentos. E então a quem guarda os seus mandamentos, os vive, os pratica, ele vem habitar nessa pessoa. Glória a Deus. Agora veja aí também Gálatas capítulo 4. E agora vamos ler o versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Então, por que é que eu falo que Deus é uma comunidade? Porque Deus é um ser perfeito. E Ele é um ser perfeito nesta triangulação, neste trio. Porque Ele é triuno. E Ele é uma unidade perfeita de 3 pessoas. É uma mútua habitação. Onde está o Pai, está o Filho. Onde está o Filho, está o Pai.
E onde está o Espírito do Pai, está o Filho e está o Espírito do Filho. E onde estão aqueles que guardam os seus mandamentos, está lá o Espírito também. E há aqui uma comunidade. E porquê? Porque nós hoje vamos ver pela palavra de Deus que o ser humano não consegue ser completo se não aprender a viver em comunidade. Porque Deus assim instituiu. E isto para mim cada vez está mais claro. É algo que está a mudar a minha vida e até mesmo a maneira como pastor, a responsabilidade que eu tenho de lidar com as pessoas que Deus nos traz até nós na igreja, porque a igreja também é uma comunidade e é a comunidade da Trindade. Deus é uma comunidade, mas Ele também tem uma comunidade e a comunidade é aqueles todos que o amam. E como eu estava a dizer, Deus é um ser perfeito. Na verdade, Deus não precisa de nada. Às vezes há conceitos errados no nosso coração, na nossa mente, nós pensamos assim: tu precisas de adorar a Deus, porque Deus gosta muito do nosso louvor. E eu quero dizer uma coisa: Deus não precisa do nosso louvor para se animar. Deus não precisa absolutamente nada, porque Ele, entre eles três, nesta unidade perfeita, isto é um mistério, não é? Porque a nossa cabeça não entende. Porquê é que a nossa cabeça custa a entender este mistério? Porque nós, homens, somos monopessoais. Somos olhados como um indivíduo e muitas vezes a nossa tentação... Qual é a tentação do homem? O homem quer ser superior a... Nós sempre queremos ser superiores a... Nós temos uma grande dificuldade em nos relacionarmos. Temos muita dificuldade na partilha. Porque nós muitas vezes somos tentados a olhar para o nosso próprio umbigo. Para nós próprios. E Deus criou o homem de maneira que é impossível ele ser completo sozinho. Por isso é que ele disse, não é nada bom que o homem esteja sozinho. Você pode, por exemplo, ser solteiro e quando Deus fala isto, Ele não está a dizer que você precisa ter uma mulher, que você precisa de se casar. Não é isso que Deus está a dizer. Há aquelas pessoas que têm aquela vocação de serem solteiros. Eu, por exemplo, nunca teria conseguido ser solteiro. Porque eu me conheço. E louvo a Deus pela minha mulher. Se algum dia ela me faltasse, eu não sei como é que seria a minha vida. Alguém dizia assim, você conseguiria viver sem a sua esposa? Bem, viver provavelmente eu viveria, mas eu não quero. Porque eu me conheço como pessoa. Mas há pessoas que não têm problema nenhum de serem solteiros. Mas não é isso que está aqui em causa, ser solteiro. Você é solteiro, mas pode ser solteiro, mas ser uma pessoa que partilha, que sabe viver em comunidade. Então não é bom para o solteiro viver sozinho. Não é bom para ninguém viver sozinho. Daí que nós precisamos de Deus, nesta triangulação, precisamos de Deus para sermos completos. O homem não foi feito para viver sem Deus. E este é que é o nosso pecado. É que nós não só rejeitamos a Deus, como nós queremos ser Deus. Nós acreditamos na proposta de Satanás. Que é o que está a acontecer. As guerras, tudo isso, o que é que vocês acham que isso é? São pessoas que querem ser Deus. Querem mandar nos outros. Mas Deus não nos fez para mandar nos outros. Por exemplo, mesmo o Pai, Filho e o Espírito, o que há ali? Uma união perfeita, uma mútua sujeição. Porque Jesus está a dizer assim, por outras palavras, Jesus está a dizer assim, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai,
O Espírito do Pai é o mesmo Espírito do Filho, e a boa notícia é que esse Espírito habita em nós. Então o que é que acontece? Há uma mútua sujeição, porque é assim, a vontade do Pai é a vontade do Filho. E a vontade do Filho é a vontade do Espírito, a vontade do Espírito torna-se a vontade do Filho e a vontade do Filho torna-se a vontade do Pai. Mas nós, na nossa cabeça, como seres humanos, nós não estamos habituados a isso. O ser humano não consegue viver nesta mutualidade, nesta sujeição. Por isso é que o apóstolo Paulo diz muitas vezes: sujeitai-vos uns aos outros em amor. O amor é o padrão. O amor é o padrão desta sujeição. O amor não é libertinagem. O amor não é eu faço o que quero. Não, o amor é, acima de tudo, começa por sujeição. O amor é sujeição. Sujeitai-vos uns aos outros em amor. E é essa força que o diabo a todo o tempo quer esconder-nos. Porquê? Porque até mesmo dentro das próprias igrejas, infelizmente, o que é que nós vemos? Há sempre aquele que quer se sobrepor aos outros. E às vezes não é por maldade, é por falta de conhecimento, porque a pessoa não sabe. Mas depois a vida, à medida que nós crescemos e vamos lendo e vamos tendo comunhão com Deus, Deus dá-nos cada lição e vai-nos dizer assim: não foi nada disso que eu fiz. Por exemplo, relacionamento entre marido e mulher, e ontem falamos aqui esta questão, não é? Que é os países em que existe este espírito de patriarcado, não é? É que o homem é sempre lá o chefão, é quem manda e toda a gente tem que obedecer. Mas o relacionamento entre marido e mulher não tem nada a ver com isso, tem a ver com sujeição. Sujeitai-vos uns aos outros. Eu me sujeito a ela e ela sujeita-se a mim. Em amor. A minha vontade passa a ser a vontade dela passa a ser a minha vontade e torna-se uma força na família. E depois, quando os filhos crescem e tornam-se adolescentes, também temos que partilhar com eles e fazer com que eles sejam cúmplices nas nossas decisões. Porquê? Porque uma vez que a família junta, em conjunto, decide, a minha vontade passa a ser a vontade da Célia, a vontade da Célia é a minha passa a ser a vontade dos meus filhos passa a ser a vontade do Pai. E há uma mútua sujeição. E se amanhã o que decidirmos deu errado, ninguém atinge culpas a ninguém. Ninguém manda bocas. Porquê? Porque ambos todos decidimos este caminho. É por aqui que vamos. E isto é uma força muito grande. E é esta força que, infelizmente, ao longo de séculos, tem estado muito oprimida, reprimida nos lares, nas empresas, nos casamentos, nas igrejas. Porque há sempre alguém que quer ser o pai de todos. Quando a ideia, ontem estávamos a falar, né, a ideia é que todos sejamos pais. Pais uns dos outros, que nós possamos nos ajudar uns aos outros, que nós possamos que haja entre nós todos uma mútua sujeição. A vida só tem sentido e satisfação dentro de uma lógica trina com Deus. E nesse caso, nós entramos então nesta lógica de que a Igreja é a comunidade da Trindade, que expressa amor e uma relação de mútua sujeição. Na verdade, a Igreja não é nenhum prédio. A Igreja não é nenhum lugar que escolhemos para frequentar. A Igreja não é templo. A Igreja é a união de todos aqueles que em todo o mundo têm o Espírito Santo de Deus. Isto é, temos o mesmo Espírito. Digam lá todos comigo, temos o mesmo Espírito. Os nomes lá das placas lá fora podem ser nomes diferentes. Mas a Igreja de Cristo, a Igreja de Jesus, eles têm o mesmo Espírito. E quando eles têm o mesmo Espírito, significa o quê? Que o mesmo Espírito nos leva a fazer as mesmas coisas, porque é o mesmo Espírito. Ele não pode dizer a um que a salvação é de uma maneira e ao outro vai dizer que a salvação é de outra. Porque o Espírito não divide. Não nos põe uns contra os outros.
Então, o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Outra definição, parece igual, mas é só para reforçar. A Igreja é a união de todos aqueles que receberam uma nova vida e foram selados pelo Espírito Santo e que conhecem a mesma voz, a voz do bom pastor. As minhas ovelhas, disse Jesus, conhecem a minha voz. Então, onde quer que as ovelhas andem, quando o bom pastor fala, eles sabem, é ele. E eu vou-vos dizer uma coisa que eu acredito profundamente. Eu ouvi isto de um amigo meu, que eu acho muito interessante esta frase. Ele dizia assim: se Deus hoje chamasse toda a sua igreja, não estamos a falar de templos, não estamos a falar de nomes, de placas, nada. Estamos a falar de pessoas. Se Ele chamasse todas essas pessoas, e vamos imaginar que nesta sala aqui da Figueira da Foz, que era uma sala enorme, né? Que havia cá essas milhares e milhares de pessoas de todo o mundo, juntavam-se aqui todos. Ou juntávamos todos numa cidade. Ele diz uma coisa que eu concordo com o que ele diz. Todas essas pessoas que conhecem a voz do bom pastor e que têm o mesmo espírito, elas todas se iam dar bem. Glória a Deus. Podemos ter maneiras de tocar o louvor, podemos ter as cadeiras dispostas de outras maneiras, podemos ter as salas configuradas, podemos ter regras de igreja de comportamento, podemos ter regras morais, podemos ter o que for, mas há uma coisa que nos une a todos, que é reconhecer a voz do bom pastor. E eu estou a falar, o que eu vou falar agora não é para engraxar ninguém, nem o pastor Mário, mas é assim, eu aqui sinto-me em casa, estou a ser honesto com vocês. Vocês são muito diferentes daquilo que nós na igreja lá fazemos, em alguns aspectos. Mas o espírito, a conversa, é a mesma. A conversa é a mesma. Por isso é que eu sinto-me em casa, sinto-me em família. Mas nem sempre foi assim, não estou a falar daqui, mas nem sempre foi assim noutros lugares. Porque nós estamos a falar de alhos e alguém está a falar de bugalhos. Porque o espírito não é o mesmo. Porque o espírito, quando a voz do bom pastor vem, reconhecemos onde quer que a gente viva. Nós reconhecemos assim, espera lá, eu conheço esta voz. Esta voz é de Jesus. E ele diz assim, e as ovelhas são minhas, e as ovelhas foram dadas pelo meu Pai. E as ovelhas são minhas, e aquelas que são minhas jamais as perderei. E mesmo quando às vezes pensamos que alguma anda assim meio perdida, nós podemos pensar, mas ele não as perde nenhuma de vista. Porque ele vai buscar todas aquelas que são dele. Ele vai lá buscá-las onde quer que eles estejam. Porque as ovelhas vão reconhecer a voz dele. As comunidades locais, por exemplo aqui, Figueira da Foz, Algarve, seja onde for que haja igrejas, onde haja pessoas nascidas de novo que têm o mesmo espírito e que ouvem a voz do bom pastor. Elas estão espalhadas aí pelo mundo todo. Ok? As comunidades locais são ajuntamentos locais. É tão simples como isto. São partículas do grande corpo de Cristo espalhado pela face da terra. E quando às vezes a gente perguntamos assim, porquê é que nós temos tantas disputas e intrigas? E a resposta é porque nem todos são do mesmo, nem todos têm o mesmo espírito. É o espírito. O espírito é que Jesus disse assim, quando eu vos enviar o outro Consolador, ele vai-vos lembrar as minhas palavras. Até ele vai-lhes lembrar o espírito que está naqueles que nasceram de novo e daqueles que obedecem aos mandamentos de Jesus, ele vem habitar neles. E ao habitar neles,
o Espírito está lá. E Ele vai fazer lembrar o quê? As palavras do Senhor. Ele vai fazer lembrar as palavras do Senhor. Por isso é que, muitas vezes, nas cartas nós vemos esta questão. Provai os Espíritos. Porque a voz do bom pastor, ela vai ser a mesma. Ela não muda. Na verdade, só há um Evangelho. E o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas que havia naquele tempo pessoas que transtornavam as pessoas trazendo um outro Evangelho. Mas o Evangelho, a voz é sempre a mesma. A voz é a mesma. Então, pastor, como é que eu posso saber sintonizar a voz do bom pastor? Nós precisamos de conhecer. E precisamos de o conhecer. E aí entra a importância da comunidade local, porque há para aí uma moda agora que é assim, eu sou a igreja em casa. Sozinho, já vimos hoje, que não é a vontade de Deus. Sozinho não é a vontade de Deus. Então eu preciso de estar ligado às pessoas. Tanto é que ele, na noite que estava para ser traído, tomou o pão, o cálice, tomou, bebeu, repartiu por todos e diz: fazei isto em memória de mim. Fazei isto em memória de mim. E isto fala de partilha, fala de corpo, como nós estávamos a ler há pouco também. O corpo, nós estamos ligados ao corpo. Ora, o fígado não pode estar sozinho fora do corpo. Ele precisa estar no corpo. E porquê é que precisamos estar no corpo ligados uns aos outros? Para nós nos servirmos uns aos outros. Até que venha aquele dia. Porque os dias cada vez são piores. E nós precisamos uns dos outros. E nós só somos completos quando estamos ligados uns aos outros no Espírito Santo de Deus. Em amor. E nós precisamos de fazer assim em pequenas comunidades, irmãos. Eu vejo o futuro da igreja assim. Não é grandes templos, grandes comunidades. Não, é pequenas comunidades. E estão ali um bocadinho, conversam e depois oram juntos. Abrimos o coração. Olha, estou a passar por esta dificuldade. Como é que vocês conhecem alguém que podem me ajudar nesta área, assim e tal? E vocês vão se ajudando. Isso é que é comunidade. E quando nós fazemos isso e obedecemos esse mandamento, então o Senhor vem habitar em nós. e quando Ele habita em nós, o que é que acontece? Onde Ele está, tudo funciona, tudo floresce. Posso descer, não é? Tudo floresce. Tudo floresce. Porque onde Deus não está é uma chatice. Onde Deus está, tudo acontece. Vai o irmão, abre o coração, olha, olha, estou desempregado. Ora por mim. Olha, a minha filha esta noite não passou bem. Podes orar por mim? Olha, eu estou a passar uma grande dificuldade. Olha, esta semana nem consegui fazer compras no supermercado. Não tenho dinheiro para comprar. Olha, irmão, não te preocupes. Nós vamos lá levar uma sopa. Vamos lá levar um cozido à portuguesa. E vamos lá pôr na tua casa. Irmãos, vocês nem imaginam o que as pessoas passam durante a semana. São lutas. Os irmãos imigrantes têm saudades da sua casa, têm saudades da sua família. E nós muitas vezes, vem um imigrante, vem para aqui roubar o lugar. Irmão, não, ele vem para aqui para acrescentar. Vamos amá-los. E quando nós temos este espírito de comunidade, então Deus vem. E quando Deus vem, Ele faz aquilo que eu não consigo fazer. Quantas vezes nós andamos na luta, na labuta, vamos fazer uma reunião de oração, vamos todos para o monte fazer oração para que Deus se mova. Deus não vai responder a oração nenhuma dessas. Já te vou garantir que não vai responder, e isso é cansativo.
Vamos fazer um grande louvorzão para que Deus abra as portas. Não, Deus vai abrir portas, Deus vai abrir caminhos quando vocês se derem bem uns com os outros durante a semana. É assim que Deus se move. Quando o Jó tinha perdido tudo, perdeu os filhos todos, os animais, só estava ele e a mulher, mais nada, não tinha mais nada. E ficou doente. E até os amigos de Jó foram visitá-lo. E agora veja. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz o Temanita, Bildad o Suíta e Zofar o Naamita. E combinaram condoer-se dele para o consolarem. E levantando de longe os seus olhos, não o conheceram, e levantaram a sua voz e choraram, e rasgaram cada um o seu manto, e sobre as suas cabeças lançaram pó ao ar. E assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. 7 dias, 7 noites, apenas sentados ali com ele, não abriram a boca. E você diz assim, pastor, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que às vezes há momentos que nós só precisamos estar presentes lá, não precisamos dizer mais nada. É só lá estar. Não é preciso dizer mais nada, irmãos. Às vezes eu, como pastor, faço funerais, né? E vou lá aos velórios e não sei o quê, e chega sempre aquele... A gente nem sabe o que é que há a dizer, mas está sempre a dizer qualquer coisa. E eu cá para mim, por favor, cala-te. Porque às vezes a gente quer ser tão simpático, só diz disparates. E a pessoa só quer a presença lá, só. Não inventa. Simplifica. Está presente. 7 dias. Você já imaginou estar 7 dias e 7 noites? Já também não deviam comer, sabe porquê? Porque o Jó não tinha nada. Deviam beber água só e pouco mais. E estavam ali a pensar em tudo aquilo que estava a acontecer a Jó. Mas foi importante para Jó. Só isso. Nós sempre temos a tendência de querer arranjar a solução para os outros. Alguém está a desabafar e nós estamos a dizer, não, mas não faz assim, não chores, pá. Eu tenho esse problema. Às vezes a minha filha ou o meu filho está a desabafar qualquer coisa e diz, não, mas isto se resolve, você é armado em campeão, não é? E até que os meus filhos às vezes dizem, pai, cala-te. Eu não quero que me digas nada, não quero que digas solução nenhuma, eu só quero falar, eu só quero dizer. E eu, toma lá que já comeste. E é verdade, irmãos. Às vezes a pessoa não quer saber de nada, não quer saber solução nenhuma. Você depois, se ler o livro de Jó, vai ver que depois os amigos, mais tarde, ali foi uma confusão danada, porque quanto mais falava, mais se enterravam. Mas às vezes é preferível estar calado. Foi naqueles 7 dias é que eles foram sábios, estavam calados. Mas é impressionante que nós sempre temos aquela tendência de querer sempre ser o salvador do outro. Não, irmãos, salvador só há um. Pastor só há um. Consolador há 2. Porque ele enviaria outro consolador. Mas esse consolador que há 2 não tem nada a ver comigo nem consigo. Tem a ver com ele. Nós sozinhos não somos nada. Então, meus amados, o que eu queria deixar aqui realçado, também não quero me alongar mais, mas dizer a vocês o seguinte. A igreja é a comunidade onde a Trindade habita. Porque a igreja nós vimos que é todos aqueles que nasceram de novo. Onde o Espírito habita, porque obedecemos aos mandamentos dele. E um dos mandamentos do Senhor é que sejamos corpo com ele. E quando nós somos corpo assim, então o Senhor vem e habita. A igreja tem um ministério. É permitir que a Trindade flua através de nós na vida dos outros em amor, sujeitando-nos uns aos outros em amor. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé.